Bom, galera, primeiramente, bem-vindos aí. Esse é o primeiro episódio da conversa literária aqui que a gente vai ter dentro desse canal do Cara dos Livros. Eu tô aqui com o Alan, que é um amigo meu de longa data. Alan, dá um oi pra galera aí. Fala galera, tudo bem com vocês? Prazerzão estar aqui. Pô, primeiro episódio, que responsa, hein, Lucas? Isso aí, tamo junto. E antes da gente começar, nesse primeiro episódio especificamente, eu queria contar um pouquinho só o que é a proposta, né, desse quadro aqui dentro do canal no YouTube, que é basicamente uma conversa entre duas pessoas que leram um livro e que nenhuma das duas pessoas é um especialista naquilo, né? Eu hoje brincar que é como se fosse sentar com um amigo numa mesa de bar e começar a conversar sobre as coisas que gostou do livro e tal, e trocar uma ideia, e que eu acho que essa conversa pode agregar com você mostrando o seu ponto de vista, o que você aprendeu. Então, às vezes, você é uma pessoa que você já leu o livro que a gente vai tratar aqui, que é o Hábitos Atômicos, você pode ver se você realmente pensou nas mesmas coisas que a gente pensou, se você. A gente vai falar de coisas que às vezes não ficaram tão destacadas para você. E se você não viu, né, se você não leu o livro, talvez você vá aprender algumas coisas, mas num ambiente mais descontraído, numa conversa, sem nenhuma autoridade falando como você tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É mais como se a gente tivesse uma mesa de bar. Então tô eu aqui, o convidado dessa semana, que é o Alan, e você puxa a sua cadeira também, senta aqui com a gente e vamos conversar, tá bom? Mas a ideia é essa. E para a gente começar, eu acho que eu vou começar todos os episódios assim, né, falando do livro especificamente. Eu quero saber a opinião do Alan, se ele gostou do livro, se foi um livro que agregou para ele, o que ele achou do livro. Tá, show. Cara, foi uma excelente escolha quando você me propôs a falar sobre hábitos atômicos. Foi um dos livros que eu mais estava ansioso para ler, porque eu realmente precisava mudar alguns hábitos e, cara, surpreendeu demais. É um baita livro. E o mais interessante, cara, se você aplicar o que ele diz ali, dá resultados na sua vida, né? Então, assim, gostei muito, vale muito a pena esse bate-papo sobre ele. Pô, show de bola, irmão. Eu, pessoalmente, também gostei muito. E eu acho que, assim, tem alguns livros que eles não são leituras, às vezes, das mais prazerosas. Não é um livro que nem você vai ler, sei lá, um livro que você vai ficar encantado com o livro, que você vai se sentir dentro da narrativa do livro, mas que você entende que é um livro muito importante para a sua vida, que é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que vai ser fundamental para você construir aquele quebra-cabeça no longo prazo. E eu acho que esse livro, Hábitos Atômicos, para mim foi isso. Ele me deu vários recursos e vários ensinamentos que, assim, a leitura não foi das mais prazerosas, mas eu tenho certeza absoluta que foi muito importante para a minha vida, né? E, cara, depois de você ler esse livro, assim, como é que você definiria um hábito para você? O que você tirou, assim, que você olhou o livro e falou, cara, depois de ler isso aqui tudo, para mim o hábito é isso. Tá, legal. Cara, primeiro de tudo, eu entendi a importância do hábito, né? Porque, como o próprio autor do livro diz, o hábito é um comportamento, né, que a gente faz repetidas vezes sem realmente estar pensando naquilo, né? Então, às vezes, de modo automático. E quando estava lendo, até pensei sobre isso, pô, quando a gente aprende a dirigir, né? Para a gente formar um novo hábito, a gente precisa sim de alguns passos, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso e que é consciente. Porém, depois, cara, quando ele se torna realmente um hábito, é muito automático, igual a gente dirigir, passar marcha, pisar na embreagem. Cara, a gente faz isso ouvindo música, conversando, pensando em várias coisas, sem notar no que a gente está fazendo, né? Então, o hábito é isso. São comportamentos que a gente faz de maneira automática, né? E que se forma a partir de um padrão. E para Perfeito, você? irmão, perfeito. Perfeito. Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que, inclusive, o hábito ele vem muito nessa pegada de conservar a sua energia. De quando uma coisa vira um hábito, ela abre espaço para você conseguir usar aquela energia que você gastaria para fazer aquela atividade em outra coisa. Por exemplo, um exemplo bem básico, né? Quando você acorda e você vai escovar o dente, você não fica muito pensando se você vai escovar o dente, se você não vai, como é que você vai. É automático, você nem se liga, tá no piloto automático real. Então, a energia que você gastaria naquilo, você já está pensando em outras coisas, enfim, programando o seu dia aí é de cada um, né? É, e teve alguma dica assim do livro, cara, que você pegou, você aplicou na sua vida, alguma dica mais específica de, sei lá, dentro dessa dinâmica dos hábitos, né? Que funcionou, que deu certo para você? Conta um pouquinho pra gente. Tá, eu vou adiantar um assunto que a gente provavelmente vai falar, que é sobre ambiente e sobre uma tribo, né? Que é um ambiente com pessoas que estão na mesma direção de formar bons hábitos com você, né?
sempre tiveram alguns hábitos que eu precisava mudar, né? Tanto tirar alguns hábitos ruins e começar bons hábitos. E quando eu li o livro, eu entendi a importância do ambiente e de uma tribo nisso, né? De pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Então, o que eu fiz, né? Eu criei um grupo, inclusive tenho até hoje, chama Mais 1%. Então, são pessoas que querem se desenvolver e foi muito importante, porque são todas essas pessoas com o mesmo objetivo, de criar bons hábitos, né? Principalmente de treino, leitura, estudos, e que um ajuda o outro, né? E como o autor diz em uma parte do livro, nós temos um senso de pertencimento, né? Então, nós queremos parecer com alguém, estar dentro de uma tribo. Então, quando a gente vê várias pessoas fazendo o que eu quero me tornar, isso fica mais fácil. Cara, muito maneiro você falar sobre isso, porque tem aquela frase clássica, né, que acho que todo mundo já deve ter visto em algum lugar, de você ser a média das 5 pessoas mais próximas a você. Só que isso aí, para mim, aborda um ponto até que ele fala no livro sobre você mudar os hábitos baseados na identidade, né, e não só no resultado. Então, você se tornar uma pessoa específica, a gente vai falar sobre isso, e aí, como você se torna essa pessoa, cumprir aqueles hábitos se torna uma coisa normal e esperada, vamos botar assim. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu me considero, sei lá, um corredor, então, como consequência, correr vai ser uma coisa que, se eu não fizer, eu não estou sendo eu mesmo. Então, é muito natural eu fazer. Então, eu acho que quando você está dentro do ambiente, de uma tribo, de um grupo, aquilo acaba moldando a sua identidade, né? Aquilo acaba moldando basicamente quem você acredita que é. E aí, como todo o processo fica muito mais fácil, né? Então ele fala sobre as 3 camadas, né, no livro. Você lembra dessa parte das camadas e tal? Identidade, processos e resultados, né? Perfeito. Cara, interessantíssimo isso, porque vou falar sobre o exemplo meu também, tá? E que realmente é assim, quando a gente quer mudar geralmente um hábito, ou começar um bom hábito, a gente tenta sempre focar no resultado, né? Pô, eu quero começar a treinar porque eu quero um corpo melhor, quero ter mais saúde e tal. Isso é um resultado, né? E aí ele fala da importância, como você já falou, sobre mudar a sua identidade, né, cara? Ali até cita um exemplo no livro, quando você quer parar de fumar. Né? Quando você quer parar de fumar, é diferente de alguém te oferecer um cigarro e você fala assim, cara, tô tentando parar, mas não quero. Ou você mudar a identidade, que seria, cara, eu não fumo, né? Mesmo que você esteja tentando. Então, aconteceu isso comigo no exercício, cara. Eu sempre gostei muito de esporte, mas eu gostava de tudo menos musculação, né? Eu gostava de futebol, natação, vôlei. Só que, cara, quando você cresce, trabalha pra caramba, tem uma família, tem que cuidar de um monte de coisa, fica meio que inviável você jogar futebol todos os dias, né? Não tem nem turma para isso. E eu entendi que era importante ir para academia, fazer musculação. Só que durante muitos anos, Lucas, eu focava no resultado. E o resultado para você ver numa musculação, cara, leva tempo, né? E aí eu não via durante 1, 2, 3 meses e largava. Várias vezes eu comecei e parei, comecei e parei. Até o momento que eu falei, cara, eu treino. Eu treino. E aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a gostar. Hoje eu não me vejo sem fazer musculação. Foi algo realmente absurdo. Quem me conhece de anos atrás vai lembrar que foi, cara, eu posso fazer tudo, mas eu odeio musculação. E hoje eu sou um cara totalmente diferente, por conta também de um princípio desse livro. Top demais, irmão, top demais. Isso é até um gatilho que ele fala sobre você não focar nas metas, né? E focar nos sistemas. Que basicamente ele fala sobre isso na visão de você, por exemplo, não quero perder tantos quilos, mas eu quero me tornar uma pessoa que vai na academia ali todos os dias. Então, como consequência dos sistemas, os resultados vão vir, né? Então, eu acho que isso vai muito de encontro com o que você falou, e é muito do que eu faço assim na minha vida. Eu tento arquitetar minha vida em termos de hábitos de uma forma que o resultado se torne uma consequência meio que certa. Né? Se eu corro todo dia, se eu como bem, se eu durmo bem, se eu me hidrato,
naturalmente o corpo que eu, sei lá, vou querer ter, ou a saúde que eu vou querer ter, ela vai vir ali como consequência. Então, eu acho que é muito legal essa visão de você não focar nas metas e você focar em ser uma pessoa que acredita naquilo, né, na identidade, e como consequência você focar naqueles sistemas ali, né, que vão estar com você. E ele também tem a relação que ele fala sobre o ambiente, né, voltando ao que a gente está falando da tribo e tal, e o autocontrole. Isso eu achei muito maneiro. Eu acho que você, pelo que eu vi, você também tem uma ideia sobre isso. Fala aí um pouquinho pra gente. Pô, demais, irmão. Cara, eu acho que esse livro começou a mudar minha cabeça sobre isso. Depois eu comecei a estudar mais sobre neurociência e tudo mais. E, cara, é incrível como a gente sempre cai no ambiente, né? E aí a gente fala, né, sobre você ter um autocontrole, você ter a disciplina, que é muito pregada hoje, né, na internet, e o ambiente. Eu acho que os dois se complementam, tá, Lucas? Minha visão. Primeiro, para você começar uma aula, você precisa sim de disciplina. Só que a disciplina requer muita energia nossa. Então, é uma coisa que não vai ser durável, a gente não vai conseguir resistir a uma pressão por muito tempo, né? Então, pô, se eu tô querendo, sei lá, diminuir o doce durante a semana, cara, beleza, o começo vai ser disciplina, vai ser você resistindo a essa pressão. Depois você tem que moldar seu ambiente, cara. Você não vai poder ter doce em casa, você tem que dificultar isso, né? Então, quando a gente aprende a moldar o nosso ambiente de acordo com o que a gente quer se torna muito mais fácil a gente conseguir manter o hábito por mais tempo. Perfeito. Inclusive, esse exemplo que você deu do doce, cara, no momento aqui que a gente está gravando, eu estou fazendo um desafio, né, com a galera. Eu botei no Instagram, para quem não sabe aí, botei no Instagram, que, pô, achava que doce era uma coisa que as pessoas eram viciadas e a sociedade meio que aceitava, né? Eu falei que já tinha ficado mais de ano sem consumir doce. E eu falei, cara, se vocês quiserem, eu faço um grupo pra gente ficar 90 dias sem comer açúcar. E aí eu achei que ninguém ia pilhar, ia passar batido. Só que 50 pessoas pilharam, então a gente está nessa aí há 45 dias já sem doce. E, de novo, cai no ambiente. Por quê? A maioria dessas pessoas ali que estão no grupo, elas falaram, cara, tem gente que falou, cara, nunca fiquei uma semana, não lembro, a última semana que eu fiquei sem comer um doce. Só que como tá todo mundo no grupo, todo mundo ali no dia falando, cara, passei a dificuldade, mas consegui. Fui numa festa infantil cheio de brigadeiro, mas não comi nada. E aí fica. Aí aquele grupo do WhatsApp, ele meio que virou uma tribo, e como consequência, as pessoas que estão na tribo, elas mudaram um pouco a identidade delas, e como consequência, ficou mais fácil. Então você vê pessoas que nunca tinham ficado 3, 4 dias sem comer açúcar, hoje estão há 45 dias sem comer açúcar e já não tem mais aquela vontade, enfim, mudou tudo aquilo. Então eu acho que esse gatilho aí é bem maneiro. E a questão do autocontrole eu concordo, cara, eu concordo muito, porque inclusive tem um livro, que não é esse, eu acho, que na minha cabeça chega uma hora que confunde o livro tudo, né? E é muita coisa. Mas ele fala que a força de vontade é como se fosse uma bateria. Então você acorda com muita força de vontade e quando você vai chegando no final do dia, que você está muito mais cansado, você não tem a mesma força de vontade quando você acordou. Você vai ficando, né? Vai ficando desgastado, vamos botar assim. Então você escolher depender só da força de vontade é muito complicado. Porque quem não tentou, por exemplo, chegar no final do dia e falar, não, eu vou malhar de noite. Aí de manhã é uma ótima ideia. Aí chega de noite, aí tu fala, nossa, eu tô cansado, tu já não tem mais aquela pegada. E aí você deixa de fazer. Então acho que quando você realmente não tenta mais deixar minimamente na mão da disciplina e do autocontrole e o máximo possível da identidade e do ambiente, as coisas fluem de uma maneira muito mais tranquila, né? É, e ele fala também sobre a forma que um hábito é feito, né? São os componentes de um hábito. Então, você lembra dessa parte? Sim, sim. É a ciência por trás dos hábitos que ele fala, né, Lucas? Que é o estímulo, desejo, resposta e recompensa, né? São aí as 4 etapas para a formação de um hábito. Cara, é até interessante, só puxando um gancho que vem na minha cabeça, que falando sobre o ambiente e sobre esse começo aí da ciência dos hábitos, né? Cara, quando não tem um estímulo, não tem desejo. A gente quebra esse início de uma formação de hábito, né? Por isso é importante o ambiente. Então, cara, se eu, por exemplo, no desafio, se eu quero parar de comer doce, cara, se eu tiver na geladeira, no meu armário, irmão, vai ter o estímulo, vai ter o desejo, cara. Você vai querer essa recompensa, né? Então, a importância de moldar, que você quebra no começo as etapas para a criação de um hábito ruim.
Não, então, ó, você já falou que tem os 4 passos, né? Que é o gatilho ali, o estímulo, aí vai ter o desejo, aí vai ter o comportamento, a resposta e vai ter a recompensa. E aí tem as 4 leis dessa mudança de comportamento, né? Que acho que é o que ele basicamente destrincha no livro como um todo e vai dando várias dicas e tal. Você lembra das 4 leis da mudança de comportamento? Cara, lembro. Eu acho que eu lembro. Primeiro é tornar o hábito claro, tornar atraente, tornar fácil e tornar satisfatório. Perfeito. Então você vê que ele pega basicamente esses 4 passos, né? Então pega um gatilho e aí serve tanto para você colocar um hábito na sua vida ou tirar da sua vida. Então, por exemplo, se você quer tirar da sua vida, você esconde o gatilho. Se você quer colocar mais na sua vida, você faz o gatilho ficar mais evidente. E aí você tem, por exemplo, a parte do comportamento, né, do desejo, aliás. Quanto mais desejo você tiver com aquele gatilho, mais provável você vai ter vontade de fazer, e vice-versa. Né? Então você pode pegar e desconstruir na sua cabeça e fazer com que o desejo seja muito ruim, porque você lembra de todas as consequências ruins que aquilo vai te trazer e tal, então isso ajuda a minimizar, por exemplo, o desejo. E fazer o comportamento ficar mais fácil ou menos fácil. Então, por exemplo, uma coisa é você malhar na academia do seu prédio, outra coisa é você malhar a, sei lá, 3 quilômetros de onde você mora. Então, dependendo, vai ser um outro nível de efetividade, né, de fazer aquilo ali. Então tem várias dicas, mas teve alguma dica assim desses gatilhos que, além do ambiente ali, que você pegou? Porque eu tenho um que, assim, para mim foi o campeão. Mas eu não sei se você tem, talvez, algum que você tipo, pegou e falou, cara, esse aqui eu sempre uso. Tá. Cara, eu não sei se vai entrar dentro desse. Eu acho que entra dentro desses 4, eu acho que é um resumo de tudo aqui. Mas, cara, o que eu comecei a utilizar, eu era um cara muito ansioso, eu ainda sou um pouco, tá? Eu acho que grande parte das pessoas são. Mas eu sempre queria ver muito resultado. E, cara, o princípio, eu achei até muito interessante o título desse livro, que é Hábitos Atômicos, né? O átomo é uma menor parte de qualquer coisa do universo. Então, eu peguei, cara, esse princípio, que um pequeno hábito feito dia após dia vai trazer ótimos resultados. Então, cara, eu comecei a parar, porque eu queria fazer tudo muito perfeito, né? Então, cara, eu comecei a falar, cara, eu preciso fazer isso, 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 que eu tenho certeza que vai vir o resultado, né? Então, eu comecei a dar valor aos pequenos hábitos, e não só aos resultados. E você? Pô, maneiro. Cara, para mim foi a questão do empilhamento de hábitos. Eu não sei se você lembra, né, mas era uma técnica que sempre que eu quero pegar um hábito novo, para mim funciona muito. O que é um empilhamento de hábitos? É basicamente você já pegar um hábito que já está feito na sua vida. Então, por exemplo, sei lá, acordar e escovar o dente. Então, esperamos, né, que todo mundo tenha esse hábito aí bem cristalizado. É, Mas aí você pega aquele hábito e você bota um novo hábito logo depois do hábito que já está cristalizado. Então você fala assim, bom, beleza, sempre que eu escovar o dente, depois de escovar o dente, sei lá, vou passar fio dental. Vamos dar um exemplo aqui. Então você pode pegar e fazer isso em vários hábitos diferentes da sua vida. Então, sei lá, toda vez que eu fizer uma refeição, eu vou ler 5 páginas. Toda vez que eu fizer exercício, eu vou me alongar depois. E aí você, tipo assim, vai juntando e no final você vai tendo cadeias de hábitos e com mais facilidade, né? Porque uma coisa está linkada à outra. E às vezes você pega até uma coisa que não fazia parte da sua identidade. Então, por exemplo, sei lá, eu não me considero uma pessoa que medita muito, uma pessoa da contemplação, alguma coisa assim do gênero. Aí você fala, cara, beleza. Eu agora, toda vez que eu fizer uma corrida, que é uma coisa que faz parte da minha identidade, eu vou sentar e meditar por 5 minutos. E aí, com o tempo, aquele hábito vai se concretizando, e conforme você vai vendo aquele hábito se concretizar na tua vida, a sua identidade também vai mudando. Porque ao mesmo tempo que você consegue mudar a sua identidade e aí vem o hábito, às vezes o hábito muda a tua identidade. Às vezes você não acreditava que era uma pessoa, sei lá, da meditação, mas aí agora tu tá meditando 3 vezes na semana, você falou, não, agora eu sou, pô, tô vendo várias aqui referências disso, e você começa a acreditar. Então, essa parada do empilhamento de hábitos, para mim, foi muito forte. Né? Foi uma coisa que me ajudou muito. Ô, Lucas, eu lembrei dessa parte do livro que está na primeira lei aí, que é de tornar o hábito claro, né? Que, cara, os hábitos, como são, como a gente falou, são comportamentos que a gente faz automaticamente, muitas das vezes, da maioria das vezes, nós não damos conta do que a gente faz, né?
Então, nós vivemos muito no automático, né? E aí ele fala sobre a gente fazer um rastreamento, né, dos hábitos. Então, para você fazer o empilhamento, por exemplo, você tem que saber quais são seus hábitos diários, né? E aí ele falou, cara, faz uma lista do que você faz todos os dias e do que você quer colocar nos seus hábitos, né? Então, pô, acordei, escovei o dente, que eu vou colocar um livro ali do lado para eu pegar e ler 10 minutos, né? Então, é importante a gente tornar claro os hábitos que nós temos, né, e os hábitos que nós queremos colocar no nosso dia a dia. Com certeza, irmão, com certeza. E outra coisa que me chamou muita atenção no livro foi a questão dele falar sobre como os hábitos que não fazem bem pra gente geralmente têm recompensas imediatas. Você lembra dessa parte? Pô, com certeza, com certeza. Inclusive, cara, para a formação de um hábito, a gente acabou de falar sobre os gatilhos, né? Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Então, assim, para formar um hábito, é obrigatório a gente ter uma recompensa. Concorda comigo? Uhum. Então, hábitos ruins têm recompensas muito rápidas, né? Então, pô, cara, você comer um doce, comer uma comida ultraprocessada, você beber álcool, você ficar no Netflix o dia inteiro. Cara, sua dopamina é muito fácil subir, né? Então, por isso que hábitos ruins são fáceis de serem implementados, porque a recompensa é muito rápida, né? Então, uma estratégia interessante que ele falou é a gente recompensar, nem que seja mínimo, os hábitos que nós queremos colocar. Então, por exemplo, cara, eu vou treinar. A recompensa de ver um corpo top vai ser daqui a 2 anos. Então, a gente não pode focar nisso, a gente tem que recompensar o esforço que a gente fez naquele dia. Cara, eu falei que eu ia treinar e eu treinei. Coloca um cheque em algum lugar, no aplicativo, alguma coisa, que isso vai te trazer uma recompensa e aí sim você vai conseguir manter esse hábito por mais tempo, né? Muito maneiro, irmão, muito maneiro. Uma coisa até que eu já fiz algumas vezes e que já deu certo, né? Porque é o que a gente está falando. A recompensa de longo prazo, que geralmente que é a mais esperada, não vai ser uma coisa instantânea, né? Obviamente vai ser de longo prazo. Só que o que eu fazia muitas vezes era pegar um outro hábito que eu gostava muito de fazer e que nem sempre eu tinha, por exemplo, a capacidade de fazer num dia a dia corrido e tal, e eu botava como recompensa. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu gostasse de jogar um videogame ou de alguma coisa assim. Então, tipo, se eu tivesse feito meu dia todo bonitinho, eu me dava como recompensa uma coisa que eu gostava de fazer, desde que não fosse me prejudicar, né? Não adianta nada, por exemplo, o cara fala, não, vou fazer academia e como recompensa eu vou comer várias besteiras e, tipo assim, tá jogando todo o esforço fora. Mas, sei lá, vi um Netflix de noite, porque, pô, no dia eu consegui ralar pra caramba. Então você meio que faz com que o processo fique um pouco mais agradável, né? Vamos botar assim. Eu acho legal. E uma outra coisa que também eu penso um pouco sobre é o seguinte: eu vejo, às vezes você tem dificuldade em saber se aquele hábito está te fazendo bem ou mal, né? Eu acho, inclusive, uma coisa que às vezes eu ficava assim: será que isso aqui está me fazendo bem? Será que isso aqui está me fazendo mal? E eu via a recompensa. Eu via qual era a recompensa que estava me dando para descobrir se aquele era um hábito que eu queria continuar ou não na minha vida. Porque eu acho que às vezes quando a gente, por exemplo, olhando para trás, fica muito fácil eu ter esse discernimento de, pô, esse hábito era bom para mim, esse hábito não era. Só que na hora, ali no meio do olho do furacão, às vezes a pessoa tem dificuldade. Às vezes a pessoa não sabe se naquele momento aquilo vai ser bom, vai ser ruim. Então, eu acho que é uma forma também legal de ver. Se aquele hábito te dá uma recompensa muito instantânea, talvez valha a pena você olhar com mais calma e ver, cara, será que isso aqui realmente está me fazendo bem? Será que não? Porque geralmente o hábito bom ele tem uma recompensa mais a longo prazo. E aí vale a pena você pensar um pouco sobre isso. Isso é uma coisa que me ajudou já algumas vezes. E ele também fala sobre a questão do desejo, né? E a questão assim de você ter a questão do seu estado atual e da vida que você gostaria de estar. Não sei se essa parte te pegou, mas é uma parte que me marcou muito. Pode falar, mano. Eu vou complementando depois. Tranquilo. É que ele fala que desejo basicamente é a diferença da vida que você gostaria de viver e a vida que você vive hoje. É como se você fizesse um acordo, né? Porque a grande realidade é que você pode ser grato sobre todas as coisas que você tem no momento e tal. E se você é só grato, mas você não tem uma ambição,
meio que aquilo ali te deixa numa zona de conforto, vamos botar assim, né? Então, eu acho maneiro você ter esse equilíbrio de, ao mesmo tempo de você ser grato pelas coisas que você tem no dia, né? Você não se sentir confortável a ponto de você perder essa ambição. Então, eu acho que é legal porque você pega e você olha assim para o futuro e você fala, cara, eu vou me... Porque um ser humano normal, ele não se colocaria numa zona de desconforto, a não ser que tivesse uma recompensa que valesse a pena. E ele chama exatamente isso, esse processo de desejo, né? Você chegar e falar, cara, beleza, eu estou disposto a ficar 6 meses na academia me ferrando, porque eu quero aquele corpo lá. Exato. Então, esse processo de você olhar para a realidade no futuro e você trazer ela para agora, e você está disposto a pagar um preço, eu acho que é maneiro. E eu não sei se todo mundo faz isso de forma consciente, entendeu? Tipo assim, por exemplo, você acha que todos os hábitos que você tem hoje na sua vida, se você for olhar, os hábitos bons, né, obviamente, você tem noção, tipo assim, não, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero aquela recompensa de longo prazo específica, e eu acho que às vezes não, Não. entendeu? Uhum. Perfeito, concordo totalmente. Então, eu acho que quando você tem essa noção de, tipo assim, tá, por que eu tô fazendo isso? Qual é o desejo que tá rolando aqui? Qual é o objetivo que eu tô querendo? Fica muito mais fácil, entendeu? Porque você fala, não, beleza, se é pra, sei lá, por exemplo, eu tenho a vontade de correr uma maratona. Se eu não sei responder por que eu quero correr uma maratona, vai chegar uma hora que eu vou falar, cara, mas por que eu tô me ferrando aqui pra correr uma maratona? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, eu acho que a clareza do porquê daquele desejo, ela é importante, principalmente nos momentos que o hábito vai oscilar, que você vai, tipo assim, tentar, às vezes, não treinar. Você tem que saber responder o porquê, sabe? Perfeito. Cara, eu acho isso muito importante. Eu não sei se ele fala isso no livro ou se eu vi em algum outro lugar, mas a diferença de motivo, muita gente confunde a motivação com alegria, né? Euforia. Pô, acordei animado, estou motivado. Cara, não é isso, né? Motivação é realmente o que você falou, cara, saber o porquê que eu estou fazendo isso, né? E aí vem uma coisa na minha cabeça que eu acho, ele até fala isso no livro, ô Lucas, da gente fazer também um pouco para trás, sabe, cara? O que eu estou vivendo hoje? Como que eu esperava estar vivendo isso? Se não, quais pilares, quais são os hábitos que eu não estou fazendo que eu deveria fazer para chegar na vida que eu queria ter hoje, né? Então entra muito nisso que você falou, né? No desejo e na motivação, no porquê que você tem de estar realizando esse hábito. E outra coisa cara, me pegou muito nesse livro, e que você falou agora também, é que não é todo dia que a gente vai conseguir fazer os hábitos que a gente quer. Isso, cara, ninguém no mundo consegue fazer 100% todos os dias. Correto? Concorda comigo? Com certeza. E aí ele fala, cara, numa parte do livro, que a gente tem que ganhar pela maioria, velho. Muito legal isso. E aí ele cita um exemplo de, pô, a gente está em ano eleitoral, né? Cara, qual candidato ganha com 100% dos votos? Nenhum, nenhum. Todos eles ganham pela maioria. Então, ele fala sobre isso nos hábitos, né? Não é todo dia que você vai conseguir, mas você tem que fazer a maioria, você tem que ganhar pela maioria. Na maioria dos dias, você tem que cultivar os seus hábitos para você chegar nos resultados. Porém, no dia que você não conseguir, cara, não utilize isso como desculpa também, tá? Mas no dia que você realmente não conseguir, cara, deu um problema cara, no carro, na sua família, uma doença, uma coisa assim, tá tudo bem, cara. Você vai fazer mais de hábitos bons e você vai ganhar pela maioria. Perfeito. Tá lendo até minha cabeça, irmão, porque eu ia falar exatamente sobre isso. Estamos em sintonia. Legal, É, legal. Mas, assim, inclusive tem uma regra, que eu não sei de novo que ele. Assim, a gente está conversando sobre o livro, mas é importante também a galera saber que, às vezes, a gente vai tirar referências de outros lugares que a gente viu, de outras coisas, porque a gente está falando sobre o assunto, né? Essa é a grande verdade. E as coisas se confundem também, né? Então, assim, vai ter uma coisa que eu vou achar que vai estar nesse livro, só que eu tirei de um outro, mas, enfim, estamos conversando sobre hábitos aqui, que é o tema do livro. Que é o seguinte: quando você erra um dia, ele fala para você evitar ao máximo errar o segundo seguido. Porque errar um dia é uma coisa que você às vezes não tem controle, mas se você começa a deixar aquilo se repetir, aquilo vira um hábito, e aí você está jogando contra você mesmo. Então ele fala inclusive sobre isso, eu acho essa parada muito legal. Então, se por algum motivo teve um imprevisto, e vai acontecer, né? Falam que a única coisa que realmente é prevista na vida é o imprevisto, é você não deixar que isso ocorra com frequência, você no dia seguinte se esforçar
para não falhar de novo. Então, acho que isso é uma parada muito legal, tá? E assim, para você agora, uma coisa pessoal sua, você tem um maior inimigo quando você vai implementar um hábito novo? Tem alguma coisa que você fala assim, não, isso aqui para mim geralmente é o que me pega, o que me enrola? Cara, eu acredito que depende muito do hábito que eu estou tentando fazer, né? Mas, cara, eu acho que procrastinação é um dos maiores vilões que eu tenho. Eu acredito que muita gente também tenha, né? E é uma das coisas que eu estou me esforçando muito para que ele não atrapalhe a formação dos meus hábitos. Top, irmão. Acho que é um problema de muita gente, né? Eu acho que estaria mentindo se eu falasse que eu não vivo isso, eu vivo também. Hoje em dia, graças a Deus, numa proporção muito menor do que antigamente. Antigamente era bizarro. Nossa, era uma batalha surreal todos os dias. E hoje, para mim, assim, pessoalmente, é uma questão, acho que também de organização. Né? Às vezes eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, e aí quando eu vou ver, não dá tempo de fazer tudo, né? Eu vou fazendo uma coisa, daqui a pouco quando eu vou ver, pô, já tá de noite, já não deu tempo, e eu vou deixando para frente, quando eu for ver, não é nem por procrastinar, é por falta de organização mesmo. Para mim rola muito isso. Então acho que você, quando você quer implementar um hábito novo, é legal ele ter data, ter hora, ter uma coisa bem específica da onde você vai fazer, com quem você vai fazer, para ficar tudo muito bem direitinho, né? Olha, É, legal. E uma das coisas, rapidinho, para mudar isso que eu estou tentando fazer é utilizar exatamente uma agenda, né? Por muito tempo eu sabia da importância, mas eu negligenciava essa parte. E aí, cara, eu vi um vídeo também sobre isso, acho que é do Wesley, cara. E ele fala que a agenda é como se fosse uma parte do nosso cérebro fora do cérebro, né? Então ela poupa energia também, né? Então quando você sabe o que você tem que fazer durante o dia, porque o grande problema, cara, que eu percebo da procrastinação é exatamente isso. Cara, você sabe que você tem que fazer um monte de coisa, mas exatamente o quê? São as coisas mais importantes que você tem que fazer no dia, né? Então, hoje, todos os dias eu tenho um checklist, tá? A grande maioria com hora certinho, mas tem coisas como meu dia é muito dinâmico, eu coloco lá que eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir, eu vou matando eles o mais rápido possível para que eu consiga cumprir com todos esses objetivos. Então é muito importante a gente ter as tarefas diárias muito claras na nossa cabeça para que a gente consiga cumprir. perfeito. Se eu não me engano, a piadinha da agenda é que a gente tem o córtex pré-frontal, né, na nossa cabeça e o córtex pós-frontal seria a agenda. Mas, enfim, piadinha de nerd, né? A gente gosta de estudar neurociência. É, E outra coisa que eu acho que a gente até trocou um pouco esse assunto, você falou que você tem um grupo, né, que te ajudou e tal. Ele falou sobre o parceiro de responsabilidade, que eu acho que o grupo nada mais é do que, de certa forma, um parceiro de responsabilidade. Você já teve alguma experiência com isso fora o grupo, alguma coisa assim que você já viveu que você achou legal? Porque eu acho que para muita gente pode ser uma estratégia boa. Total, total. Ô, Lucas, eu acho que é muito importante isso, tá, cara? Tanto se a gente parar para raciocinar, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, pô, você pega uma época que, cara, você bebia pra caramba, não que hoje, não, de vez em quando, não é que é errado, tá? Mas, cara, você saía pra caramba, ficava de ressaca de fim de semana, não praticava exercício físico. Você vai olhar as pessoas que você estava, eram as pessoas que faziam isso, né? Então, no livro ele fala que a gente tem um senso de pertencimento, então a gente meio que imita pessoas, né? E aí ele fala de 3 grupos específicos. A gente imita, primeiro, os mais próximos a nós. Segundo, a gente imita a maioria. E terceiro, os poderosos, né? Que ele diz, então, que são, pô, internet, influencer, jogador, artista e por aí vai. Então, cara, é muito importante você estar cercado de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Então, assim, cara, eu vou começar a correr. É importante você ter pessoas que estão iniciando, que já correram maratona, não que você já seja um maratonista, mas entra naquela parte, né, de você começar na sua essência, do que você quer se tornar. Então, hoje eu tenho esse grupo, cara, ele é muito importante em momentos que, cara, não tô afim de fazer determinada coisa, você vê lá, o cara posta uma foto treinando, posta uma foto lendo, eu falo assim, pô, eu me comprometi, eu vou fazer também. Então, é meio que isso, a gente imita o grupo de pessoas que estão mais próximos a nós, por isso é muito importante a gente escolher o ambiente, e o ambiente, claro, que são pessoas também que convivem com a gente, né? E até interessante, Lucas, rapidinho, para a gente falar sobre isso, que o ambiente pode ser também
as redes sociais, né, cara? Então, pô, qual que é o ambiente que você está nas redes sociais? Você está querendo treinar todos os dias. O que você vê, né? O que passa no seu feed? Pô, é comida pra caramba, é bebida, é festa. Então, você consegue moldar a sua rede social para tornar também um ambiente que vai te motivar a continuar com o hábito que você quer. Perfeito, irmão. Inclusive, assim, já aconteceu comigo mais de uma vez, de eu estar super concentrado e aí ter algum gatilho, seja, sei lá, começou a tocar um pagode, ouvi um negócio de uma festa, me chamaram, às vezes era assim, sei lá, dava quinta-feira, eu estava super focado. Aí, sei lá, uma pessoa, algum amigo meu falava assim, ó, sábado vamos pra festa tal, e eu pilhava de ir pra festa tal. E a partir daquele momento, a minha cabeça automaticamente ficava animado para ir pra festa. Então, eu mudava mais ou menos como o meu comportamento estava sendo até então, porque eu já estava ansioso e querendo viver aquilo. Então, tu vê que não é só no momento específico que você vai viver uma coisa que te influencia, né? Então, é a pessoa que você segue ali, que às vezes não é uma pessoa que está te influenciando, às vezes, como você falou, né, de comida e tal, sei lá, você segue o McDonald's direto, só que você quer fazer dieta. Você vai ficar vendo foto do quarteirão ali, uma hora tu vai acabar falhando, não tem jeito. Quarteirão é muito bom. Propaganda aí, ó, McDonald's, se notar a gente. É... Mas é isso, então eu concordo muito, né? E eu acho que é legal se você tem a possibilidade de ter um amigo ou uma amiga específico que estão também nessa pegada, que estão querendo melhorar em alguma coisa específica na vida de vocês aí, sei lá, vocês querem começar a fazer exercício, vocês querem começar a fazer dieta, vocês podem fazer um grupo só vocês dois e ficar se motivando. Falar, ó, galera, amigo, amiga, hoje eu malhei, você não, malhei também. Se vocês puderem, até vai malhar junto na mesma academia, se morar perto. Então, acho que é uma coisa que é uma dica muito legal, porque às vezes você não vai querer ir, só que você vai porque você não quer deixar a pessoa na mão. Você fala, pô, se eu não for, fulano também não vai, então eu vou. Entendeu? Eu acho que isso é uma parada muito maneira e vice-versa, tá? É isso, é o compromisso, né, Lucas? Eu comecei a correr também, pô, tem vezes que é domingo de manhã, irmão, tem vezes que, cara, eu acordo e falo, o que que eu tô arrumando na minha vida? Mas, pô, o cara tá lá me esperando, eu não vou falhar, né? Então, olha a importância, se ele não tivesse lá, é muito improvável que iria, concorda? Então, cara, o parceiro ou a tribo é realmente muito importante na formação de uma linhagem. E se tu for parar para pensar, até continuando nesse ponto, o personal nada mais é do que um companheiro ali de compromisso pago. Né? Você paga o cara e tipo assim, pô, paguei agora, tem que ir. Entendeu? Então você vê como as coisas funcionam. Quantas pessoas que já não tem personal só não foram porque o personal já estava pago e ele, tipo assim, tinha que estar lá? Infinitas, entendeu? Então é bem por aí. E, cara, para a gente finalizar aqui, já está batendo 40 minutos aqui de conversa, de troca. Passou rápido, né? Eu nem me toquei, tô só trocando aqui ideia, conversando, a conversa tá maneira. Eu queria saber, mano, para quem você indicaria esse livro? Se você falar assim, cara, eu acho que esse livro serve para esse grupo de pessoas, para quem você indicaria que vale a pena ler o livro? Cara, na minha visão, Lucas, esse é um livro que todas as pessoas que do mundo deveriam ler, cara. Todo mundo precisa de bons hábitos, entender o que são hábitos, entender como que eles se formam, porque, cara, todo mundo está em evolução, né? Eu tem uma frase esses dias que se você não está crescendo, você está morrendo, né? Então, pô, todo mundo que busca algum tipo de evolução, eu indicaria esse livro, tá? Primeiro para entender o que é um hábito, como que ele é formado e como fazer para se tornar mais fácil você ter bons hábitos e alcançar os seus objetivos e suas metas. Perfeito, perfeito. Concordo, porque eu acho que quando você não sabe como criar e eliminar um hábito, você meio que se torna escravo do ambiente que você foi inserido, meio que pela sorte, né? Onde você nasceu, quem são seus pais, quem são seus amigos, sei lá, do colégio. Então você meio que se torna um passageiro da vida e não uma pessoa que controla ali, né, o que você quer. Então acho que é importante você saber moldar a sua vida da maneira que você achar melhor, tá? Então, chegando aqui na reta final, né, dessa conversa maravilhosa, Alan, fala para as pessoas onde é que elas podem te achar, né, também, pra caso alguma pessoa gostou, quero ser amigo do Alan, vai lá trocar uma ideia com ele, né, então fala aí teu Instagram para a galera, ou sei lá, onde você quiser compartilhar. Legal, legal, pessoal. Eu tenho o Instagram, Alan Bernardo, são dois O's no final, tá? Prometo que eu vou começar a movimentar mais ele, falar um pouco sobre o meu trabalho também. Eu
trabalho com vendas, eu gosto muito de falar sobre gatilhos e tudo mais, e entra essa parte de hábitos também, que um vendedor precisa ter uma rotina, né? Então, quem quiser saber mais, pode me seguir lá, e até para a gente trocar ideia sobre outros livros também. Acho que foi até difícil, né, Lucas? Quando você falou, pô, vamos bater um papo? Vamos, mas que livro? E a gente começou, cara, tem muito livro bom. Inclusive, qual livro você está lendo agora, Lucas? Irmão, eu nunca li um livro só, né? Eu tô lendo Opa. alguns livros. Eu tô lendo o livro do Ayrton Senna, a biografia dele. Tô lendo um livro que fala sobre os ensinamentos da vida da Chanel, né? Que é fundadora da marca de roupa conhecidíssima. Tô lendo um outro livro sobre uma fraude que teve na indústria farmacêutica há um tempo atrás. Tô lendo um livro sobre, cara, é um livro da Ayn Rand, que é a mesma escritora que escreveu A Revolta de Atlas e A Nascente, que fala sobre. Cara, é um livro bem denso, está no começo ainda e fala sobre ideias, sobre conceitos, sobre como a arte representa os conceitos que a gente tem e a nossa forma de expressar consciente ou inconscientemente. Esse livro aí é uma viagem. Esse livro eu nem indico se você não tiver muito afim e tiver com a leitura em dia, que senão é de enrolar a cabeça, dá um nó, assim, totalmente. Mas é isso, estou lendo bastante coisa, irmão. Legal. Mas, galera, quem quiser aí, ó. Esse aqui, a ideia é ser como se fosse uma resenha, né? Uma conversa aqui e tal, trocando ideia. Quem quiser continuar trocando ideia, gostou do Alan e quiser trocar ideia com ele, segue ele lá. Eu acho que network na vida e você fazer novas amizades que têm os mesmos interesses é bem interessante. E quem gosta também de pensar, né? Tem a marca de roupa aqui, ó, tô até usando, acho que não vai dar para ver, mas aqui, ó, fico mais inteligente com o meu café, cerebrozinho tomando café. Então, quem gostar também de umas roupas que expressam uma personalidade de ideias específicas, dá uma checada, vai estar tudo no link aqui embaixo, né, obviamente, tanto o Instagram do Alan, que eu vou botar também, que vocês não vão decorar provavelmente, como a loja da roupa, enfim, as outras redes sociais, enfim, vai estar tudo aqui embaixo, beleza? Link do Resumindo. livro também na Amazon. O link do livro na Amazon também vai estar aqui embaixo para quem quiser comprar lá, vai ser sempre muito bem-vindo comprar pelo meu link de associado, mas é isso, estamos aqui conversando. Então esse foi o primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado, beleza? E eu vou tentar a cada 15 dias soltar um episódio novo aí para a galera aí vir acompanhando. Estamos juntos, estou satisfeito, gostei muito da conversa e obrigado, irmão, por ter topado essa troca comigo. Eu que agradeço, é um privilégio para mim. Valeu, irmão. Valeu, pessoal.